Olá pessoal, eu sou Héctor e este é o meu canal. Vamos responder a pergunta do nosso amigo João Vitor. Quer saber o que são ventos cósmicos e está preocupado com a saúde. Bem, primeiramente deixe seu like para não se esquecer e vamos ao vídeo. Vamos entender o que são raios cósmicos. São partículas que viajam pelo tempo e pelo espaço cósmico. A maioria são prótons, depois os elétrons, neutrinos, fótons, antipartículas como pósitrons e antiprótons e até núcleos de elementos mais pesados, com energias altíssimas. São partículas penetrantes, elas penetram mesmo. Se encontrarem algum obstáculo pelo caminho por onde passam, elas ignoram e passam por dentro mesmo, já que são partículas penetrantes. Partículas e mais partículas, tem um brasileiro envolvido nisso. O físico brasileiro César Lattes descobriu uma partícula, a partícula meson pi. Pi é a partícula, meson é a característica dela. Partículas meson são combinações de um quark e um antiquark. Ô Héctor, volta a falar minha língua. Voltei. Raios cósmicos são perigosos? São muito perigosos. Mas não precisa se preocupar. Essas partículas, quando passam pela nossa atmosfera, dão origem a outras partículas de menores energias. Recebemos diariamente essa chuveirada de partículas que atravessam nossos corpos, sem nós perceber. E como possuem pouca energia, são inofensivas. Pessoal, esse planeta azul foi feito para nós mesmos. Os raios cósmicos que chegam até nós são chamados de raios cósmicos secundários, inofensivos. As partículas que ainda não chegaram até nós são ofensivas à nossa saúde. São os raios cósmicos primários e são medidos através de aparelhos detectores instalados em satélites. E são muitas partículas que chegam no chão. Ao nível do mar chega uma partícula a cada segundo que passa em cada centímetro quadrado da Terra. E como que os homens sabem disso? Primeiro estudam física, depois física quântica, e finalmente usam um detector de partículas. Victor Hess fez isso. Depois soltou os balões experimentais e verificou que a radiação ionizante ia aumentando conforme o balão ficava mais alto. Assim, Victor Hess chegou à conclusão de que a fonte dessa radiação viesse de fora da Terra, de origem extraterrestre. Quando essas partículas alvoroçadas e dedicadas a ganhar espaço no espaço atravessam campos magnéticos turbulentos, seu nível de energia é no mínimo 10 elevado a 9 eletronvolts e chegam até 10 elevado a 15 eletronvolts. São então classificadas como raios cósmicos, pois têm origem galáctica. Mas, contudo, todavia, quando a energia dessas partículas não consegue chegar até 10 elevado a 9 eletronvolts, são de origem estelar e são chamados de raios cósmicos solares, ou vento solar. Nessa mesma faixa de energia encontramos outros conjuntos de partículas agressivas, são os raios cósmicos anômalos. São partículas neutras de gás interestelar que entram na heliosfera, ficam ionizadas, são arrastadas pelo vento solar e vão parar lá na periferia da heliosfera. E lá nessa periferia da heliosfera, essas partículas encontram um turbulento campo magnético, que não vai muito com a cara dessas partículas, então arremessam elas de volta para a heliosfera. A estrela fica olhando as partículas indo e vindo, de volta ao vento solar. Tem origem nas estrelas e possui energia menor que os raios cósmicos, como vimos. O nosso Sol possui equilíbrio hidrostático, portanto não se expande, mas a coroa solar possui uma certa expansão. Não uma expansão lenta e mansa, uma expansão brusca, violenta, matadora. Essa expansão da coroa solar do Sol, ou mesmo a expansão das estrelas, atingem velocidades supersônicas, ou seja, mais rápido do que o Sol. Essa expansão cria um plasma que preenche todo o sistema solar. No nosso caso, sim, o espaço vazio entre os nossos planetas não é um vácuo perfeito, contém plasma. O vento solar se origina da coroa solar, cavalgando nas asas do plasma, atingindo todos os planetas do sistema solar. É composto principalmente de próton e elétron. O nosso querido Sol é pequeno, na verdade é uma anã amarela, e dos ventos solares perde, portanto, pouca massa, fazendo com que os ventos solares sejam inofensivos para nós, réis humanos. Sim, o planeta Terra foi feito para nós. Esse negócio do Sol perder pouca massa, vou esmiuçar. O Sol perde cerca de 3 vezes 10 elevado a menos 4 massa solar por ano, na forma de ventos solares. É pouco,
Isso quer dizer que o Sol perde um planeta da massa da Terra a cada 150 milhões de anos, desde a formação do Sol. Ele já perdeu cerca de 30 planetas terras em forma de vento solar. Isso nada mais é do que 0,009% de sua massa. Ou seja, pouco mesmo. Lá na periferia do sistema solar, o vento solar para de interagir com o meio interestelar. É onde ocorre o choque de terminação. Isso é quando o vento solar supersônico passa a ser subsônico, ou seja, menos rápido do que o Sol. Ventos solares podem interferir nos satélites e, portanto, no nosso sistema de GPS. Porém, não causam danos para nós. Para terminar este vídeo, vou falar um pouco de Eta Carina. O telescópio espacial NuSTAR da NASA detectou raios cósmicos de Eta Carina, que podem estar chegando até a Terra, o que é óbvio. O telescópio espacial não detectaria esses raios cósmicos se eles não estivessem chegando até nós, o que reforça os estudos das partículas primárias e secundárias dos raios cósmicos. Mas temos um escudo protetor, o domo. Não, domo não, né? A nossa querida e boa atmosfera. Eu sou Héctor e esse foi o meu vídeo. Já que deu o seu like, comente agora, compartilhe com seus amigos e inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Se já for inscrito, não precisa se inscrever. E faça como César, fique de butuca que vem mais vídeos. Fui!